Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparada? Algumas semanas atrás, eu peguei o meu filho na escolinha e chamei um Uber pra vir pra casa. Quando eu entrei no Uber, ele começou a puxar assunto, né? Começou a conversar e tal. E aí ele me perguntou assim, você faz esse trajeto todo dia? Sai do serviço, pega seu filho, chama o Uber? Aí eu falei que sim. Falei, sim, eu faço. Praticamente todos os dias é esse trajeto. E aí ele me perguntou, isso dá certo? Sempre dá certo? E aí eu fiquei meio perdida, assim, do rumo que essa conversa ia levar, sabe? Mas eu falei que sim, sempre dava certo. E ele me perguntou, e se amanhã não der? E se amanhã tiver um imprevisto e você não chegar a tempo pra buscar seu filho, você sair atrasada do serviço, você perder o ônibus, você teria uma segunda opção, um plano B, teria outra pessoa pra buscar ele? E eu falei, eu tenho minha mãe, eu tenho minha sogra que me ajuda muito. E ele falou, mas e se elas não puderem te ajudar nesse dia? Se elas não puderem buscar ele, o que você faria? Você estaria preparada? E eu confesso que eu achei muito estranho, tipo, toda essa história, todo esse questionamento dele. Mas ok, saí do Uber, segui minha vida. E no outro dia, eu não fui trabalhar, mas eu fui fazer um exame. E esse exame demorou. Demorou, eu saí de lá tarde. Quando eu cheguei no ponto, o ônibus tinha acabado de passar. Então eu perdi o ônibus. Eu não conseguia chamar nenhum Uber. Tava dando horário de eu buscar o Luca. E eu fiquei, o que eu faço? E agora? Porque eu tentava falar com a minha sogra, com a minha mãe. Nesse dia eu não consegui nenhuma das duas pra buscar o Luca. E eu fiquei, o que eu faço? E aí eu ouvi claramente o Espírito Santo falando comigo. Filha, você está preparada? Você tem um plano B? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Como o moço do Uber falou pra mim, ele falou assim, e se amanhã as coisas não saírem como você planejou? Você está preparada? Você tem outro plano? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente acha que tem controle das coisas, mas a gente não tem. Às vezes, as coisas vão sair do controle. Às vezes, as coisas vão sair de uma forma diferente do que a gente planejou. Mas a gente precisa estar preparada. A gente precisa se planejar para esses imprevistos. No fim, deu tudo certo. Eu consegui uma outra pessoa para buscar o Luca. Só que eu tava assim no ponto, sozinha. E eu tava chorando muito. Porque, gente, Deus tava falando comigo. Ele tava falando comigo. E eu sei que ele usou essa situação do Uber como um exemplo pra poder me alertar. Pra tipo, filha, acorda porque a minha volta tá próxima. Eu tô chegando, eu tô voltando. Mas eu quero que você esteja preparada. Porque eu quero que você venha morar comigo. Mas você precisa estar preparada pra isso. Então eu ouvi Deus falando comigo e eu comecei a falar com Deus ali no ponto mesmo, chorando bastante. E eu quero ler com vocês agora um verso que tá em Mateus 25, verso 13. Que diz assim, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Na Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão. E um ladrão não avisa quando ele vai vir. Ele não fala assim, olha, amanhã eu vou na sua casa, hein? 10 horas da noite eu tô aí, me espera. Ele não faz isso. Ele não nos avisa, ele chega de surpresa. Mas a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar com o nosso portãozinho trancado, a gente precisa ter uma câmera de segurança se necessário, a gente precisa estar preparado. Porque a gente não sabe quando vai ser. A gente não sabe como vai ser, quando, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas o nosso dever é estar preparado. Porque quando ele vier, nós vamos estar preparados para ir morar com ele nas mansões celestiais. Mas isso só vai acontecer se tiver preparação. E a preparação acontece antes. E a preparação acontece com a busca a Deus, com louvor, com oração, com adoração. Não adianta achar que na hora que ele estiver voltando, você vai falar assim, Senhor, me leve, e ele vai levar. Não vai. Você tem que ter buscado antes, você tem que estar preparado antes, você tem que querer estar na presença dele antes, para que ele te leve para morar com ele. Então, busque, adore, ore, louve a Deus. E isso é diariamente, é todos os dias. Não adianta buscar hoje, orar hoje, louvar hoje, e chegar amanhã, não fazer nada disso. Porque a busca é diária, a preparação é diária, é todos os dias se preparando, é todos os dias buscando a Deus, todos os dias orando, todos os dias louvando, todos os dias adorando a Ele. Como você quer morar eternamente com Ele lá no céu se você não busca Ele aqui na terra? Se você não tira um tempinho pra estar com Ele agora? Lá vai ser eternamente, a gente vai morar eternamente com Ele. Então você precisa buscar Ele agora, você precisa falar com Ele, você precisa adorar Ele, você precisa louvar a Deus. Hoje, se prepare hoje. É diário. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quando ele vai vir. Mas o nosso dever é estar preparado. A gente precisa vigiar, porque não sabemos o dia e nem a hora. Então eu espero que você esteja se preparando. Que Deus te abençoe.